Tudo bem, senhores? Desde já, uma boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, se você estiver aí na rotina dos seus estudos, em busca do conhecimento para fazer sua vida melhorar cada vez mais e ter um conhecimento melhor. Pois bem, eu trago aqui para os senhores uma apresentação breve sobre como estudar jurisprudência. Onde é que eu inicio o estudo da jurisprudência? Quais são os melhores aplicativos para a gente aprender jurisprudência? Eu listei aqui alguns pontos, tanto pontos gratuitos como também aplicativos, sites que têm um custo, mas eu vou ser sincero que qualquer um, dependendo do que você esteja precisando, qualquer um desses pode suprir a sua demanda, seja no modelo prático, modelo gratuito. Eu sou Micael, sou aqui do Rio Grande do Norte, Natal, e tenho esse canal com o intuito de ajudar aqueles que estão na labuta dos estudos, seja para concurso, para faculdade, para adquirir conhecimento na prática, para os advogados. Eu não tenho dúvidas que esse conhecimento de jurisprudência é muito importante. E saber de onde você vai extrair esses dados, essas informações, é mais relevante ainda, senhores. Então, inicio mostrando aos senhores o buscador Dizer o Direito. Para não confundir, o Dizer o Direito ele tem um buscador, que é esse formato que você está vendo, e também tem o Dizer o Direito puro, que já é outro site que explica de forma mais profunda cada decisões judiciais. Então eu aponto esse Dizer o Direito, o buscador, como o melhor para seus estudos. Você consegue filtrar melhor. E não, apesar de que ele não aprofunda que nem o Dizer o Direito puro. Puro que eu falo é o Dizer o Direito sem ser o buscador, porque lá ele aprofunda mais as teses, faz algumas análises mais profundas, específicas. Não é o intuito deste. Esse aqui você consegue ter acesso aos informativos. Última forma, vocês conseguem ter acesso aos marcadores. Nos marcadores você pode escolher, como está aqui marcando a imagem, de forma gratuita você tem acesso a ele. E lá tem as jurisprudências por matéria, por cargo. Então, acredito, eu tenho como esse site, somente sendo os marcadores você consegue saber as jurisprudências relevantes por meio dos informativos. Tudo você vai ter que filtrar por matéria. Obviamente, você não consegue estar olhando informativo por informativo de forma gratuita, mas se você tiver o pago, esse eu tenho, é o que eu uso. Se você tiver o pago, você consegue acesso aos informativos, tanto do STF como do STJ. E também tem um recurso novo, se eu não me engano, tem os recursos de repercussão geral, as teses de repercussão geral, também está incluso. Foi dado acesso ao quem tem o Dizer o Direito buscador. Então, você consegue ter acesso aos informativos do STF e do STJ, os mais recentes aos mais antigos. Já de início, já digo que é importante ter o estudo dos informativos, mas que não seja informativos de 20 anos atrás. Tente filtrar ali até os 2, 3 anos, porque já é uma carga de conteúdo muito grande e depois você consegue aumentar um pouquinho os estudos para 5, 6 anos. Enfim, então aqui você vai ter os informativos do STF, do STJ e também a jurisprudência em tese, que é muito importante. Além dos marcadores, né? Há também um recurso do Dizer o Direito, do buscador do direito, que é dar revisões sobre provas de carreira jurídica, como delegado, juiz, Ministério Público, procurador, etc. Eles fazem revisões e também algumas esmiuçam algumas legislações, comentando as legislações. Se eu não me engano, é na aba materiais. Na aba materiais vai ter tudo isso. Essas revisões por prova acontecem mais ou menos 15, 30 dias antes da prova. Enfim, esse é um ótimo site para aprender jurisprudência, para você manter sua rotina ou continuar seus estudos, ou iniciar os seus estudos, porque tem toda essa gama de aprendizagens e você pode filtrar
a tese que você quer, a informativo que você quer, não no filtro que está logo acima. Aqui você pode ver sumas, vai ter sumas também, tem os informativos, tem as teses no geral, entre outros. Outro ponto importante que a gente vai observar aqui, outro site, é o Trilhantes. Trilhantes, ele tem os mesmos moldes de trabalho do Dizer Direito, do buscador Dizer Direito. Ele vai te passar lá as teses de repercussões gerais, as informativas, as súmulas, e todo esse arcabouço todo. E o preço é semelhante, se eu não me engano, em torno de 16 a 20 reais, tanto o Trilhantes como o buscador Dizer Direito. E no Trilhantes você consegue o acesso aos informativos pormenorizados de forma gratuita. Já no DOD, que é o Dizer Direito, você não consegue. Então, nós temos que pensar um pouquinho qual seria o nosso intuito, né? E depende das suas condições, do que você quer. Então, acredito que é bom testar os dois. Teste os dois, veja lá, tem testes da Fazenda Pública também, tem tanto no Dizer Direito como no Trilhantes, tem um material de nas jurisprudências de destaque do mês, de jurisprudência, para você ver qual foram as teses, qual foram as decisões mais importantes daquele mês. Enfim, treine, observe cada um e faça a sua avaliação crítica e veja qual se encaixa melhor nos seus estudos. Porque eu sei que os dois têm muito a preencher essa lacuna que a gente possui sobre os estudos da jurisprudência, né? Que até porque a gente não aprende isso na faculdade. Temos também o acesso ao site do STF, que lá você encontra as mesmas coisas, informativos, súmulas, jurisprudência em tese é do STJ, mas no STF você consegue, além dos filtros, né? Você pode também pesquisar diretamente a tese que você quer. Então, se você quiser estudar de forma gratuita, você consegue pelo site do STF. Você vai lá, tem uma parte jurisprudência, você vai, coloca os informativos e olha informativo por informativo. E você vai ter que ter um controle de toda forma, independente do site que você estuda, você vai ter que ter o controle. Por exemplo, eu estudo pelo Dizer Direito. Eu tenho que salvar no meu Excel um plano de estudos, que eu tenho até aqui no canal também falando sobre, mostrando a data que eu olhei, cada jurisprudência informativa do STF, do STJ, e qual informativo eu estou. Parei meus estudos, porque senão a gente não consegue, até porque para conseguir ter um acompanhamento, uma rotina nesses moldes dos estudos de jurisprudência e nos informativos que são infinitos, é complicado e bem denso. Então você precisa ter um controle direitinho para não se perder. Temos também no site do STJ, que aí você vai ter os informativos do STJ, vai ter também as súmulas, vai ter as jurisprudências em tese. Então aqui também você consegue ter um estudo de forma controlada e de forma gratuita, sem necessitar pagar, ter custos. E você vai ter que ter também uma forma de controle, que é o que acontece com o site do STF também. E outra coisa, a gente, no estudo já da jurisprudência do STF, do STJ, eu observei que as jurisprudências do STJ são mais densas, elas são maiores, até porque tem um arcabouço de atuação, competência muito maior do que do STF. Eu não estou falando aqui de relevância, obviamente, mas deixando claro isso. Então, a STJ tem muita jurisprudência importante, principalmente os seus informativos, mas são informativos mais densos. Você demora um pouco mais para ter esse conhecimento. Então, isso só fica só como uma forma de informar essa discrepância sobre a densidade dos informativos. Você também tem essa preparação que vai precisar um pouquinho mais de tempo do estudo do STJ do que do STF. E por fim, nós chegamos aqui no site do TST, onde a gente vai ter também um arcabouço de informativos. Aqui nós vamos ter as OJs, né, que são as orientações jurisprudenciais, vamos ter todo o entendimento dos TST, do pleno, decisões mais monocráticas,
Tem as súmulas do TST, se eu não me engano são 470 mais ou menos, e são de extrema importância para concursos que cobram com carreiras jurídicas, que cobram no direito de trabalho, no direito processual do trabalho. Então, os senhores aqui, você tem que ter um cuidado maior, porque você, além de ter que estudar jurisprudência do STF, do STJ, você vai ter que saber muito, principalmente essas súmulas do TST, que são e as OJs, as orientações jurisprudenciais, são de extrema importância para as carreiras jurídicas. Além da CLT, né? Nós estamos falando aqui só da jurisprudência em si. Então, fiquem espertos também no TST. Não coloquei aqui, mas TSE também tem as súmulas, que também há necessidade de estudo pormenorizado para aqueles que vão estudar sobre direito eleitoral em carreiras jurídicas. E você consegue ter acompanhamento da mesma forma do STF, STJ e do TST, também do TSE. O TST, quando você vai observar as orientações jurisprudenciais e as súmulas, observa-se tanto nos informativos como nas súmulas que você deve estudar do mais antigo, do mais recente para o mais antigo. Ou seja, se eu tenho 400 súmulas e 400 é a última súmula que foi publicada, nós devemos estudar do 400 de forma decrescente, porque você vai estar primeiro tendo parte daquilo que está mais quente, daquilo que está saindo agora do forno da jurisprudência. Mesma coisa os informativos e das OJs também. As OJs, as orientações jurisprudenciais, você deve também ter esse controle sobre isso. Então, senhores, eu para ter uma situação, as OJs eu estudo por data. As mais recentes eu vou lendo e vou deixando de lado aquelas bem mais antigas, porque a TST tem jurisprudência dos anos 60, anos 50, que apesar de que uma ou outra é cobrada, só as que são mais conhecidas. E se você, no tato das questões, você consegue observar até quando você necessita estudar e até em qual elemento jurisprudencial. Então, senhores, eu finalizo por aqui essa forma de mostrar alguns sites, aplicativos que você consegue estudar jurisprudência, até porque é um estudo extremamente importante para a sua carreira, para os seus estudos e até de forma pessoal. Então, eu deixo aqui minhas redes sociais, caso vocês, senhores, queiram entrar em contato. Tem o meu Instagram, jordan.compelo, tem o meu Instagram jurídico, que é o Jurídico Campelo, tem o meu e-mail e também o canal aqui no YouTube, que eu vou tentar, cada vez que eu tenho mais tempo, vou estar tentando publicar aqui mais materiais. Enfim, fico à disposição, caso você tenha uma dúvida, queira conversar, não se preocupe, entre em contato que a gente troca uma ideia boa. E não estiver precisando, estamos juntos, senhores. Até mais. Muito obrigado pela atenção, senhores.